dar aqui rapidamente a palavra ao Vitar vai fazer o resumo, mas vamos tentar ver se a gente consegue ter pelo menos uns 10 minutos de debate, porque nós temos que encerrar às 5 horas o local. E então eu passaria logo, sem mais delongas, para o Vitar. Vou procurar ser breve e direto às questões que chamaram mais a minha atenção. Em primeiro lugar, exaltando que foram 3 excelentes exposições, tratando de temas que em diversos momentos foram complementares. E aí eu gostaria de ressaltar, em primeiro lugar, que a combinação desse ambiente de convergência tecnológica, mas especificamente o processo de digitalização do sistema de TV aberta brasileiro, chamado Sistema Brasileiro de TV Digital, mais a implantação, por iniciativa do governo, do Sistema Brasileiro de TV Pública, e mais um programa nacional de banda larga e inclusão digital, a combinação desses fatores, representam oportunidades fantásticas do ponto de vista dos interesses dos cidadãos e do ponto de vista especificamente da indústria de produção de conteúdos audiovisuais, conteúdos baseados em tecnologia da informação, combinação de todas essas possibilidades. Alguns exemplos disso. O advento da TV pública, isso já está definido, a TV pública será baseada em 2 pilares essenciais, que a ideia de o que distingue a TV pública das TVs tradicionais, estatais, como nós costumamos chamar, das quais, um exemplo típico é a TVE, aqui do Rio de Janeiro, é que a TV pública é alguma coisa mais da sociedade do que propriamente do governo, do Estado. Na sua linguagem mais direta, o presidente Lula deixou absolutamente clara essa questão, como disse, TV pública não é TV chapa branca, né? Não é para reproduzir aquilo que o governo quer comunicar à sociedade, mas para definir uma programação que se distinga por seu caráter educacional, cultural, informativo diferenciado. Então ela tem que estar calcada, para isso ela tem que estar calcada em pelo menos 2 pilares essenciais. É que ela tenha uma estrutura de financiamento próprio e autônoma, distante das possibilidades de manipulação do Poder Executivo dos recursos destinados ao financiamento da TV pública. E 2, que exista formas de controle social, sobretudo na existência de um conselho com razoável grau de autonomia, né, com razoável imunidade às ações do Estado, a interferência do Estado, no sentido de que esse conselho possa ser o guardião dos conteúdos essenciais do projeto de TV pública. Entre eles, a sua própria autonomia, a garantia da qualidade de uma programação, a garantia de espaços para a produção regional e a produção independente. E disse o ministro Franklin que já desde o início, o ministro da Comunicação Social, a quem está diretamente ligado o projeto de elaboração do sistema de TV pública brasileiro, que dos recursos disponíveis, parte serão destinados à programação em rede nacional e parte significativa dos recursos disponíveis serão destinados à programação regional, portanto, serão descentralizados, né, são recursos públicos a serem descentralizados para a produção audiovisual local e, dentro desse contexto também, para a produção independente, ou seja, que não será adquirida, não será programação gerada pelo próprio sistema da televisão pública, mas pelos agentes da sociedade, elaboradores de novos conteúdos. Então, tudo isso tem a ver com esse novo ambiente que nós queremos construir, gerando novas oportunidades para a geração e a disseminação de novos conteúdos. Pensando-se também que o mundo está no processo de transição e que nós queremos não só proteger o conteúdo nacional, numa visão de projeto de nação, mas também que o Brasil seja um fornecedor de conteúdos para o resto do mundo, que nós possamos ter espaço, assim como sempre abrimos espaço generosamente à contribuição de outras culturas, e, portanto, de outros conteúdos, que nós estejamos dispostos a disputar espaços no mundo para a disseminação dos projetos brasileiros. Mais uma vez, sejam eles audiovisual, estrito senso, sejam eles de conteúdos de tecnologia da informação.
Outro aspecto que me parece importante, eu citei um exemplo para não tomar muito tempo, mas poderia citar vários exemplos em que esses 4 fatores, convergência, TV digital, TV pública e Programa Nacional de Inclusão Digital, podem interagir de forma extremamente positiva, criando novas oportunidades para os cidadãos. Mas gostaria de aqui citar que nós temos que, com muita humildade, reconhecer que, por mais que saibamos sobre o que está acontecendo no mundo, nós estamos no olho do furacão de um processo de revolução tecnológica, que torna impossível para qualquer pessoa prever, com razoável precisão, o que vai acontecer daqui a 5, daqui a 10 anos, do que a 20 anos. Há cenários mais prováveis, mas não há cenários absolutamente certos, mesmo em espaços de tempo tão exíguos quanto algo que vai ocorrer daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. Quem poderia imaginar, quando foi feita a Lei Geral de Telecomunicações, que nós fôssemos 10 anos depois considerá-la já insuficiente ou até obsoleta sob diversos aspectos? Acho que é um indicador sério. Claro, também não sou daqueles que acham que a LGT, a Lei Geral, deva ser jogada na lata do lixo. Acho que há muita coisa ali que ainda persiste, que ela precisa de ajustes na linha do que eu procurei apresentar inicialmente. E nesse sentido, uma das coisas que me parece ser absolutamente correta é tudo aquilo que a gente fala em termos de preservação do conteúdo nacional, de política de cotas, fomento à produção do conteúdo nacional e um ambiente de competição do lado da distribuição desses conteúdos, vale para esse cenário que nós estamos vivendo hoje, em que essas coisas são um pouco mais tangíveis. A internet, como disse o Henrique aqui, disse John Forman e todos, torna essas coisas muito mais intangíveis pela sua própria natureza. Como é que eu vou controlar os conteúdos que os cidadãos vão querer escolher, produzidos e disseminados na internet? Na hora que eu receber um sinal de internet na minha casa, através de uma fibra ótica, por exemplo, em 100 megabits por segundo, que eu posso receber o que eu quiser, 100, 200 megabits por segundo, que só para os senhores saberem que nós não estamos num cenário de ficção científica, a Telefônica em São Paulo, no Jardim, já está implantando fibra ótica residencial. E vários países do mundo já estão fazendo isso, estão se preparando para a situação. Então, é um cenário que já começa, claro que para o extrato absolutamente superior da população, mas que nos permite já sinalizar o que vem por aí. Claro que vai ser impossível, assim como a TV Terra é incontrolável, quaisquer outros conteúdos produzidos na televisão, que poderão ser adquiridos sob demanda, na verdade serão incontroláveis. Então, quando se fala em política de cotas, vale para essa estruturação hoje vigente, que é um pouco a abertura do sistema de produção, programação e distribuição derivado do sistema de TV por assinatura, que poderá ser praticado por qualquer operador de telefonia, qualquer um que tenha licença de comunicação multimídia. Só para fazer um pequeno reparo no que você disse, na verdade, as empresas que prestam VoIP não estão totalmente ilegais, pelo menos aquelas que têm a chamada licença de comunicação multimídia. Existe uma licença da Anatel, que é o Serviço de Comunicação Multimídia, SCM, que é uma licença já disseminada amplamente, que dá assim, amparo legal à operação desses serviços. E aí entram questões como neutralidade de rede, que é absolutamente essencial para que a operadora não discrimine o que o cidadão vai acessar. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um conceito que é muito importante, que é o conceito de universalização. Mais uma vez aqui o Henrique nos estimulou a refletir sobre universalização, mas aqui vale a pena a gente, inclusive, olhar um pouco para o passado recente e nos perguntarmos se, de fato, o que ocorreu foi uma verdadeira universalização. Por exemplo, o serviço de telefonia fixa, que é um serviço de concessão pública no país. De fato, a oferta e a qualidade do serviço se ampliou enormemente. Mas, quando ele esbarra no poder aquisitivo da população, alguma coisa é problemática. Na verdade, nós universalizamos no limite do possível diante da desigualdade de renda da população brasileira. Mas aí deva entrar o Estado para subsidiar, quando for necessário, serviços para que quaisquer, porque a universalização deve ter esse conteúdo. Universalização não deve ser universalização da oferta, mas sim do acesso de todos os brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação por renda, por crédito,
por ideologia, o que quer que seja, né, todos os brasileiros devem ter acesso aos sistemas de comunicação do século XXI, quando estamos na sociedade da informação. Então, um projeto nacional de inclusão digital, um projeto de banda larga para todos, deva ser verdadeiramente de banda larga para todos, na expressão mais precisa da palavra todos, né? E aí o Estado tem que se utilizar dos recursos do FUST, né, que até hoje estão lá entesourados, dos recursos que podem servir da troca de obrigações em concessionárias, das novas outorgas de frequência, que são outorgas da terceira geração, que geram alguns bilhões de reais, e que ao invés de virem para o Tesouro, podem retornar à sociedade na forma de subsídio à capilarização de uma rede de banda larga e ao desenvolvimento de aplicativos. Nada adianta também o acesso à rede se não houver conteúdos adequados, apropriados para as aplicações que são necessárias para desenvolver direitos da cidadania, cultura, educação para a população brasileira. Eu teria outras questões aqui a colocar, mas eu acho que o Cláudio Petralha foi absolutamente brilhante nessa questão da produção audiovisual brasileira, nacional, regional, proteção de conteúdos. E os dois, cada um à sua forma, mais focalizados nessa área de TI, trabalharam de forma extremamente precisa e com elementos importantes que eu acho que vão servir para reflexão e para incorporação ao substitutivo que eu estou buscando trabalhar lá na Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação. Obrigado. Obrigado, Vitar. Temos 10 minutos para tentar fazer um pequeno debate. Uma lá atrás, mas eu queria privilegiar uma consulta, uma pergunta que foi colocada no início, que foi encaminhada por escrito, até vou passar por Vitar depois, que se refere basicamente aos problemas das redes públicas de comunicação de dados, que deveriam ter sido devolvidas à União em função do definido no artigo 86 e 216 da Lei Geral de Telecomunicações. E se isto aqui não deveria ser investigado, e por que estas redes ficaram em poder das concessionárias de telefonia para só depois discutir, ou seja, aqui pede uma prioridade com relação a esse tipo de discussão. É uma pergunta colocada pelo Horácio Belfort, presidente da Associação Brasileira dos Usuários de Acesso Rápido, que eu passo por Vitar pedindo que ele possa, se possível, dar essa resposta agora, senão depois... Nós podemos abrir, professor. Tá bom, enquanto isso, por favor, há outro questionamento ali. Aí o Vitar junta vários e faz a... Jorge Della Roque, presidente da rede de provedores Global Info. Eu gostei da fala de todos vocês, foi extraordinária, mas eu queria fazer duas perguntas, uma a Henrique e outra ao Vitar. Henrique, primeiro uma correção. As teses estão tentando acabar com os provedores. Por incrível que pareça, eles estão crescendo no Brasil. Somos mais de 1.000 e já estamos em 4.000 municípios. Em 90% dos municípios que as teses não chegam, tem um doido lá, inovador, subindo no poste, montando um provedor. A nossa rede de comunicação, fala-se em comunicação, produção de multimídia, isso significa informação em grande escala, significa banda larga. A nossa rede está estrangulada, principalmente as nossas interconexões com o exterior estão no gargalo. As explicações para isso são várias. Uma delas está na nossa mão. Hoje em dia, um domínio no exterior está custando $5, $8. E a quantidade de hospedagem de domínios, alguma coisa.com nacional, é uma estupidez. Ou seja, a gente está indo lá para pegar informação para trazer. O comitê gestor tem consciência, claro que tem, e pensa em alguma maneira de facilitar e melhorar essa interconexão interna para nós usuários de internet. E eu faço outra pergunta para o Vitar logo agora. Não, pode fazer logo. Primeiro, Vitar, fique com certeza que não só eu, mas muita presente na plateia gostou muito da sua colocação, da sua visão, daquilo que você pensa que deve fazer. Parabéns pelo seu discernimento. Você falou de todos os players do mercado, desde a produção à chegada na casa do usuário. Você esqueceu de falar do provedor. O provedor é aquele que trouxe a internet para o Brasil,
é aquele último elo que, na verdade, ensina o usuário como lidar com isso. Qual é o papel, na sua visão, do provedor de acesso à internet? Muito obrigado. Tem mais uma mão levantada ali. Vamos acumular e depois a gente dá uma rodada de resposta. Respondendo aqui a questão do Marrocos sobre o... deixar acumular. Por favor. Ok. Rogério Gonçalves, da Abusar. Pelo que eu pude compilar de todas as apresentações, inclusive excelentes, eu queria destacar um aspecto interessante que foi esse conceito de convergência digital demonstrado pelo deputado Bittar. A mim me pareceu meio confuso, porque nós estamos falando de coisas complementares que existem desde que existem redes de computadores no Brasil. Isso era conhecido antigamente como serviços de informações ou serviços de teleinformática, ou seja, existe uma rede de telecomunicações, existem as empresas de informática produzindo recursos, programas que interajam com essas redes de telecomunicações e, finalmente, existem as empresas que produzem conteúdo que vão circular nas redes de telecomunicações a partir dos aplicativos criados pelas empresas de informática. Com o advento da LGT, esse aspecto do serviço de informações, que passou a se chamar serviço de valor adicionado, ele ganhou uma característica meio diferente, porque ele deixou de representar o trabalho do profissional de informática. Ele passou a ser misturado com serviços de telecomunicações, misturado com negócios de acesso à internet, e essa característica esvaziou o papel do prestador de serviços de informática nesse contexto. Então, eu julgo o seguinte, que, dentre as suas propostas, que você deveria tratar cada coisa como cada coisa, tipo a rede de telecomunicações, o que afeta a LGT, isso é só um meio. O que acontecer depois, eu acho que deveria ser individualizado, entendeu? Então, o que é a nossa parte, profissionais de informática, tudo bem, seja relevado nesse sentido. O que é conteúdo, seja tratado como conteúdo, eles têm leis próprias. O Ministério que regula a produção de conteúdo é a ciência e tecnologia. Então, eu acho assim, a minha sugestão é que o assunto fosse tratado de forma independente, respeitando cada categoria. Muito obrigado. Bom, tem mais alguém que eu gostaria de fazer, porque eu pediria que fosse Eu teria mais perguntas também. Não, mas bota ali o Tosta, por favor. Então. Não, eu acho assim. Tosta. Não, pega o microfone ali para a pessoa te escutar. Vamos dar uma encerrada aqui para o pessoal poder responder. O programa de TV digital, que trouxe resultados assim contestes, como o Midro, a Brasileiro e Ginga, que vai render muito mais, ele custou até 50 milhões, foi menos de 50 milhões, tá? Mas o negócio de conteúdo de televisão, ele ultrapassa a bilhões. Não é o conteúdo de televisão, o conteúdo de uma maneira geral, ele ultrapassa bilhões e bilhões e bilhões. Mesmo o fabricante das três pernas da TV digital, tem a tecnologia, o fabricante que vende do Brasil vende 5 milhões de televisões por ano, e o conteúdo, eu acho que não é só os bilhões que ele vale, é estratégico para o país. Por exemplo, meu filho cantava música em japonês, e várias outras coisas que tem assim. Eu acho que como o Brasil organizou com sucesso um programa tecnológico de 50 milhões com resultados fantásticos, na área de conteúdo, isso é estratégico. Eu acho que a gente tinha a obrigação de fazer um programa com fonte de financiamento sabidos, etc. e tal, que é muito mais estratégico. Tá? E a segunda parte que eu vejo da grande dificuldade do Brasil é separar a prioridade do governo de Estado. Tá? Isso devia ser prioridade de Estado. Por exemplo, a Índia teve um programa de software que foi lançado há 15 anos atrás, 20 anos atrás, hoje exporta bilhões e bilhões. Mas morreu o primeiro-ministro, mataram, assassinaram, veio a oposição e o programa foi perpetuado. A mesma coisa Israel, a mesma coisa Irlanda. Então essa dificuldade que o Brasil tem de misturar governo com o Estado, eu acho que é um empecilho muito grande para o Brasil ter prioridades explícitas e, independente do governo, ser mantido. Eu cito o exemplo da FINEP, que software já foi prioridade, já deixou de ser, sem a mínima explicação. Então essa é a segunda
item. E o terceiro e último, bem rápido, é que a questão da convergência é uma oportunidade que o Brasil, que tem uma camada de excluídos como a nossa, tem de transformar em um negócio que mais cresce no mundo, é a questão da convergência, né? Então, a nossa camada de excluídos, em todos os lugares do mundo que eu fui, China, Japão, Rússia, Estados Unidos, escutei música brasileira. Então, as oportunidades que tem a convergência, não só de esporte, que o Brasil recebe de royalties de exportação de jogadores. Então, o negócio que vem com essa convergência para essa camada excluída, é urgente a nossa população de baixa renda, que ela é dizimada assim, um pouco. Eu acho que é uma oportunidade assim, sem tamanho da gente organizar um programa para essa camada, que é uma oportunidade muito grande. Só quero apenas 5 palavrinhas, desculpa interromper, é muito rápido, eu tenho apenas 20% mais de idade aqui do que o do fórum, mas só uma informação, meu nome é Edson, eu sou do portal Videolog. Somos o primeiro portal de compartilhamento de vídeo do mundo. Nascemos 9 meses antes do YouTube e não tivemos investimento. Só queria deixar aqui, só essa palavra aqui, que uma vez o presidente Lula falou que temos que exportar a inteligência, e o nosso país ele é líder e pioneiro no mundo na criação de software, desse sistema de sítio de compartilhamento, e o YouTube foi vendido por 1,6 bilhão de dólares. Se alguma empresa tivesse investido no nosso portal naquela época, seria hoje o grande bilionário brasileiro. Para tentar caminhar, o Henrique estava começando a responder. Eu vou pedir para o Henrique responder, depois passar ao Vitar. Eu vou tentar responder o Larroque, que representa os provedores. Eu quero deixar bem claro que eu não sou contra os provedores. Eu acho que a atividade de provedor é uma atividade heróica, realmente. Você disse bem, é atividade que contra tudo e contra todos. Há um dumping violento na questão dos preços. Acho que quando você fala do preço internacional, que hoje é um gargalo para os provedores, no sentido de há um estrangulamento para sair do país, a gente compara. Eu conheço os preços que são praticados pelos grandes players, para os grandes provedores que são das teles, e é um preço que, na verdade, eles pagam e quem compra em menor quantidade não consegue pagar, e te digo, o preço que eles vendem não dá lucro, porque a conta não fecha, porque é uma compra de mercado. Quer dizer, efetivamente, o que os players de internet, os grandes provedores de internet estão fazendo em relação, a maioria deles, propriedade das teles, é uma aquisição de mercado que fica muito difícil competir se não houver, vamos dizer, algum tipo de regulação nesse sentido. Em relação ao papel que o Comitê Gestor tem em relação a isso, o que a gente faz, você deve conhecer, são os pontos de troca de tráfego. É uma iniciativa importante no sentido de fazer uma troca entre empresas que estão na mesma região. A gente já tem um ponto de troca de tráfego em São Paulo, no Rio, agora vai ter na Bahia, enfim, são 9 ou 10 pontos de troca de tráfego que vão permitir que você você passe conteúdo de uma rede para outra, sem troca monetária, sem comprar tráfego, através de um acordo bilateral. Isso não resolve a questão internacional. A gente o Comitê Gestor não provê link internacional. Esse projeto nunca passou pela gente, mas em termos de ligações regionais, claramente a gente tem essa iniciativa aí. Bom, o Jorge Della Roque coloca a questão qual o futuro dos provedores de internet. Eu acho que, minha opinião, como meros autenticadores de acesso à internet, acho que o futuro é nulo. Eu acho que o futuro dos atuais provedores é como prestadores de serviço. Como prestador de serviço, que pode ser acesso e também distribuição de conteúdos aplicativos. Nesse sentido, é fundamental garantir um espaço para os pequenos. O grande problema é como evitar que os grandes atropelem, massacrem os pequenos no processo de distribuição. Porque, rigorosamente, como meros autenticadores de acesso à internet, me parece que isso é algo anacrônico. Eu acho que os próprios prestadores, os próprios provedores reconhecem que esse é um processo claramente em vias de esvaziamento, sobretudo quando os grandes distribuidores de acesso à internet passaram a eles próprios autenticarem o acesso à internet. A hora que a Anatel liberou isso, eu acho que está encerrado esse capítulo, e o capítulo próximo é prestador de serviço, garantindo que no ambiente de distribuição haja verdadeiramente
um cuidado muito especial para evitar os monopólios e oligopólios, garantindo, portanto, o espaço para os pequenos, que estão aí em vários municípios do interior, onde as próprias grandes empresas não têm até hoje demonstrado nenhum interesse em ter acesso. Mas, às vezes, tem a dificuldade que o Henrique citou. O sujeito, para poder distribuir um sinal na sua comunidade, tem que comprar do link da operadora, que às vezes, apesar dela não fazer a distribuição, ela cobra uma fortuna do sujeito. Então, aí entra o papel da lei e o papel do agente regulador do CAD, para evitar o abuso econômico de quem tem poder de mercado significativo. Então, mais do que nunca, a questão do controle sobre os mercados se tornará importante, tanto para a Anatel quanto para o CAD, construindo-se um marco regulatório que dê muito conta dessa questão do ambiente de competição. O Rogério levanta essa questão. De fato, Rogério, eu acho que nós não temos divergência de fundo. Sinceramente, não temos divergência de fundo. E nem há, quero crer, confusão naquilo que eu expus. Eu separei conteúdo, programação e separei as redes ali atrás. Agora, o que há diferente em relação a 97 na lei da LGT? Naquela época, as redes eram especializadas. O SFPC só fazia voz, naquela época, propriamente. Só fazia voz. O serviço de telefonia era um serviço de telefone baseado em voz. O TV a cabo só fazia cabo. Hoje, o TV a cabo faz banda larga, faz o que se quiser fazer. Por quê? Com o advento da digitalização, da banda larga, da interoperabilidade total e dos protocolos, sobretudo através do protocolo IP, acabou. As redes todas acabaram se confundindo. Inclusive, há uma confusão muito grande entre as redes fixas e as redes móveis, porque as redes móveis também evoluíram enormemente na sua capacidade de transmissão, na sua capacidade de levar dados. Então, por isso, daí a importância de separar conceitualmente mesmo, na própria legislação, o que é rede do que é produção de conteúdos e veiculação desses conteúdos sobre a rede através de uma estrutura de programação, de... Pois não. Um assunto até, diferente à pergunta que o ministro fez para você, eu digo o seguinte, quando você fala em convergência, A convergência é isso que eu te disse, que todas as redes podem trafegar tudo. Perfeito, aqui, mas a plataforma dessa convergência que você está falando é Rede P. E Rede P pública existe no Brasil desde o final de 1994, quando a Embratel iniciou seu backbone. Então o que eu estou querendo te dizer é o seguinte... Mas ela existia separadamente, como lixo. Não existe desta forma hoje, disseminada, em que todas as plataformas disseminam conteúdos de comunicação via protocolo. Vou chegar ao ponto rapidinho, até para não atrasar o pessoal. O que eu estou querendo dizer é o seguinte... exatamente, menino. Só correndo. Eu estou querendo te dizer o seguinte, convergência é Rede P, tá? E a lei é bem clara, artigo 86 da LGT diz assim, concessionária de telefonia só pode prestar o serviço objeto de sua concessão. O artigo 207 diz assim, antes de celebrar o contrato de concessão, a empresa de telefonia, que já estava desmembrada naquela época, no sistema Telebrás estruturado, deveria devolver as redes públicas de telecomunicações para a União. Só isso. E elas não fizeram isso. Então, o que acontece? Elas estão utilizando uma rede pública de telecomunicações para prestar serviços em regime privado, sem a devida concessão legal, Bittar. Isso não pode. Mas é justamente disso que nós estamos tratando. Quer dizer, o que nós queremos na legislação, porque não faz sentido também que eu impeça uma empresa de telefonia, uma concessionária, em que, no momento em que os serviços de voz estão sendo atropelados pelo VoIP e pelo serviço de comunicação móvel, sobretudo, mas e por outros fatores decorrentes da evolução, do salto tecnológico que aconteceu. Que eu diga, não, você vai ficar assim. Você não pode fazer nada a não ser permitir comunicação de voz ou no máximo banda larga em ADSL e tal, como está. Não, eu acho, minha visão, que criteriosamente, olhando para o mercado, todas as operadoras devem poder utilizar todo tipo de rede disponível, claro, criteriosamente, com uma observância no tempo, para evitar o abuso econômico na forma de controle de mercado, etc. O próprio protocolo IP, como eu já disse, sugere que, estrategicamente, a longo prazo, a tendência é a separação de rede mesmo, porque os provedores de conteúdo vão estar em todos os lugares, verdadeiramente, e as operadoras vão estar
oferecendo um serviço de banda larga na casa do cidadão. E você vai comprar sob demanda aquilo que você julgar melhor. Em pragmático, só o último parte, desculpe, mas é o seguinte, quando as concessionárias celebraram os contratos de concessão, quando elas compraram em leilão aquela participação nas empresas, elas sabiam direitinho que elas estavam comprando um serviço de telefonia fixa. Então, se existe uma lei, ela foi feita para ser cumprida. Mas é por isso que eu quero mudar a lei. É por isso que eu quero mudar a lei. Exatamente. Eu acho que tem razão. Sob essa lei, elas têm restrições. Agora, eu acho importante mudar a lei. Por quê? Porque a empresa, se é verdade que elas são monopolistas, também é verdade que aquilo tem valor. Eu não quero que aquilo vá para lá no lixo na forma de depreciação por conta do desenvolvimento tecnológico existente no país. Não é útil para uma nação como a nossa ter uma rede fantástica instalada no Brasil e eu não permita que essa rede possa ser atualizada tecnologicamente. Então, agora, fazendo isso com bom senso, um olhar público, republicano, olhando para todos, evitando concentração excessiva e tal, garantindo até que nesse ambiente haja mais competição, verdadeiramente. Nesse ambiente de convergência, a competição é mais viável, mas eu não posso falar, vocês estão ali, vocês compraram isso, vocês estão impedidos de fazer qualquer agregação de novas tecnologias à sua rede. Agora, eu vou examinar com muita atenção essa questão colocada aqui pelo Horácio Belfort acerca das redes de comunicação de dados, Transdata, Rempac e Rede IP, que segundo eles teriam que ter sido devolvidas, não foram, etc. E tal. Vou examinar e responder apropriadamente essa questão. Aqui agora sobre uma questão que foi colocada, acerca da importância estratégica dos conteúdos. Eu estou absolutamente de acordo com isso. É exatamente por isso que é preciso uma política de fomento ao desenvolvimento de conteúdos, não só para o mercado interno, mas para a exportação. Quer dizer, conteúdos que sejam os mais universalizáveis possíveis, nesse sentido agora, nesse outro sentido da palavra universalizável, que possam ser distribuídos largamente aí pelo mundo para que a gente possa ocupar espaços de mercado. Agora, nós temos que tomar cuidado para não termos uma visão idílica, que vamos fomentar a produção de conteúdo e depois não ter espaços de comercialização por conta do predomínio nas grades de programação e com outros recursos que as empresas dominantes do mercado possam exercer, o papel que essas empresas possam exercer na exclusão dos conteúdos nacionais. Como eu disse, a história do cinema brasileiro é bom, só que não chega na matéria de cinema. Outro dia tinha uma matéria no próprio jornal O Globo que dizia 70% ou 80% das salas de cinema, há 2 fins de semana atrás, estavam ocupadas por 2 blockbusters americanos. Homem-Aranha 3 e... o que mais? Não, Piratas do Caribe 3. 80% das salas de cinema. Claro que, evidente, é uma estratégia de sufocar. Hoje, na matéria do Globo, os produtores lá aquele Opaió disse, olha, quando a gente estava prestes a bombar, agora tiraram a gente das salas de cinema. Estava num processo claro de aumento de bilheteria, tiraram das salas de cinema. É um problema concreto. Então, nós temos que olhar isso no sistema dinâmico de produção, programação e distribuição para que a gente não fique com esse nó na garganta com essa coisa. Também é verdade que precisamos separar as visões mais imediatistas das visões de médio e longo prazo, são as visões do Estado brasileiro. As questões de governo mais imediatas. Eu penso que no passado, sobretudo por 2 fatores, nós caímos no campo do imediatismo. Um deles foi o processo inflacionário, que desmontou, que ajudou a desenvolver a cultura do imediato. A gente não sabia o que poderia acontecer amanhã. Hoje, no Brasil, as coisas são mais previsíveis, sobretudo no ambiente econômico. Temos um ambiente econômico razoavelmente controlado, a economia protegida por reservas internacionais de mais de 140 bilhões de dólares, temos inflação baixa, o país voltando a crescer, a renda começando a ser distribuída, ou seja, há um ambiente econômico mais previsível. Então, neste ambiente, é possível se fazer planejamento de médio e longo prazo melhor. E o outro fator foi aqui entre nós, a predominância do ideário neoliberal.
sobretudo nos anos 90. Se dizia que não importava de onde vinha a tecnologia, os conteúdos, o importante era o mercado. O mercado, a mão invisível do mercado ia dar conta da solução desses problemas. Hoje não. Aqui eu vi, e acho que há razoável razão em alguns aspectos, críticas às políticas do governo federal. Mas acho que é importante registrar o seguinte: houve uma evolução clara em relação à maneira como são tratados. Quer dizer, o próprio fato de existir uma PITSE, né, política de desenvolvimento industrial, tecnológico e para comércio exterior, políticas no BNDES, recursos muito mais acentuados para a ciência e tecnologia, porque os fundos setoriais estavam bloqueados, que estão tramitando, lei da inovação, política de subvenção. Há um conjunto de instrumentos que também não promovem resultados de curtíssimo prazo. E não acho que a coisa da TV digital tenha sido uma aposta por quem achava que não ia dar certo. Eu acho que houve uma aposta sim. Talvez até o resultado tenha sido melhor do que o esperado, isso é verdade. Mas eu, sinceramente, não acho que se apostou na ideia do desenvolvimento tecnológico brasileiro a partir do nada. Até porque o pessoal das universidades já vinha trabalhando com essas plataformas antes do governo tomar essa decisão lá em 2003. Houve uma mudança de qualidade. Aliás, o ministro da época, que era o ministro Miro Teixeira, né, que é daqui do Rio de Janeiro, dizia: vamos construir o padrão brasileiro de televisão. Não construímos o padrão brasileiro, porque julgamos melhor a parceria com o japonês, etc., mas incorporando tecnologia brasileira nesse padrão. Então, me parece que até nisso também há aspectos positivos. Claro, temos muito ainda, né, sobre esse middleware, o Ginga, que é fantástico. Há muitos aplicativos, muitos conteúdos a serem desenvolvidos. E aí surge o papel do Estado e do setor privado numa parceria para criar-se um ambiente de desenvolvimento de novos conteúdos, aplicativos para TV digital e para outras plataformas. E sim, a convergência é uma grande oportunidade. Eu acho que nós não podemos perder esse bonde. Eu acho que existe o governo lá, os governos, às vezes, por conta das urgências e tal, não percebem certas coisas. É papel, sim, da sociedade e dos parlamentares cobrar, enfim, alertar, chamar a atenção para aspectos que são essenciais para que a gente não perca mais esse bonde da história. Estamos chegando ao final, já passamos bastante da hora limite, que era 5 horas, é 5h15. Eu queria agradecer muito ao Cláudio Petraga, ao João Forma, ao Henrique Faulave, e muito especial ao nosso deputado Jorge Bittar. E dizer ao Bittar que, de fato, a observação que o nosso companheiro Paulo Tosta colocou, de que com 50 milhões conseguiu fazer uma festa na área da TV digital, ela realmente é um sinal muito importante. Nós temos fundos importantes, a dita lei da informática, que movimenta uma parcela extremamente expressiva de recursos, ela não tem trazido, de fato, resultados palpáveis para a sociedade. E isto, deputado Bittar, passa muito pelo Congresso Nacional, tem se falado muito na necessidade de rever a lei. E sem recursos para fomento, a coisa não vai. O nosso companheiro relembrou o exemplo dele, que se ele tivesse tido um pouco de apoio, talvez ele poderia ter sido vendido por 1,5 bilhão, nem que fosse de reais. Mas, de qualquer maneira, a realidade é que precisamos de recursos. Sem recursos, as políticas industriais são retóricas. São retóricas. E nos lamentamos porque a PITSE é muito mais retórica do que realidade, porque tem faltado linhas de fomento. O BNDES, nesse momento, está rediscutindo o ProSoft. E tem sido muito aberto, em termos democráticos, em termos de diálogo, para receber sugestões de um novo ProSoft. O ProSoft é revisto. Acho que a FINEP também precisa disto. Estamos aguardando a consolidação da nova diretoria da FINEP para colocar isso para a FINEP. É fundamental que se reveja. A gente acompanha o nosso companheiro Paulo Tosta brigando para que tenham novamente um programa de fomento ao software nacional, que nós não temos. Temos os fundos, temos a transversalidade, mas na prática, recursos mesmo para o software maciço que são necessários, porque senão esses 20% que hoje a imprensa nacional representa, vai ser 15, vai ser 10, daqui a pouco some. A nossa possibilidade de disputar o espaço é que
claro quando a gente diz IPTV. Eu me lembro de assistir um debate sobre IPTV, o cara dizia, vai ter 2.000 canais. Sim, mas vai ter 2.000 canais, mas se nós conseguirmos ter alguns canais de qualidade que representem investimento e cultura nacional, nós vamos conseguir o nosso espaço. Agora, o que vai acontecer é que se não houver recurso, nós não vamos ter nenhum canal e nós vamos aprender a cantar música em japonês, como o filho do Paulo Tosta. Eu não sei como que dá para cantar música em japonês, Paulo, realmente não faço nem ideia como que isso pode acontecer. Mas, de fato, esse que é o problema. Aliás, o Márcio Girão é um dos grandes defensores da questão da desnacionalização. Aliás, dos defensores da luta contra a desnacionalização dos conteúdos, porque a gente fica imaginando o seguinte: nós vamos colocar computador para todos e vamos desvirtuar ainda mais a cultura nacional, porque não é a colocação do recurso que garante de fato a afirmação nacional e o desenvolvimento do país. Muitas vezes a gente acaba desnacionalizando ainda mais. A política de inclusão, ela pode ser uma política de exclusão cultural. E isso é extremamente importante. Sem recursos, tem que ter recurso mesmo. Dinheiro. E dinheiro sem medo de colocar dinheiro, porque a gente, seguindo o velho discurso, não temos medo de ser feliz. Agora, temos medo, de fato, de que o processo de desnacionalização da economia avance ainda mais, se não houverem medidas muito concretas e muito radicais com relação a isso. Muito obrigado pela tua paciência.